Fala, meu povo! Estamos aqui mais uma vez para falar a respeito dos primeiros seres humanos, né? Continuação do nosso capítulo. Hoje a gente conclui esse capítulo. A gente já estudou a respeito das características desses seres humanos. A gente já viu onde eles surgiram. Os primeiros foram encontrados no continente africano, os mais antigos. A gente viu a respeito da arqueologia e da paleontologia, que são as duas ciências que nos ajudam a compreender as características, os hábitos desses seres, desses primeiros seres humanos. Nós vimos também o processo de evolução, que vem desde o primeiro, que eram os australopithecus, até o mais recente dos hominídeos, que é o Homo sapiens sapiens. A gente estudou tudo isso. E agora, para encerrar o nosso capítulo, nós vamos falar a respeito do período que esses seres humanos viveram, os primeiros seres humanos. Esse período ele é conhecido como pré-história. A pré-história, ela está dentro daquela divisão da história que algum professor já deve até ter falado para vocês, que é pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. Baseado nessa divisão, então a gente entende que a pré-história é o primeiro momento da história da humanidade. A gente chama de pré-história, né? Mas na verdade é o primeiro momento em que o ser humano é visto como tal, como ser humano, construtor da sua história. Então, nessa divisão, né, a gente começa pela pré-história até depois, por último, chegarmos na idade contemporânea, que é o período que a gente está vivendo atualmente. Essa pré-história, na verdade, né, é como conhecemos o período que acompanha a evolução humana, que vem desde o momento em que esses primeiros hominídeos eles começam a usar as suas ferramentas de pedra. A partir do momento que esses primeiros hominídeos, os primeiros seres conhecidos como homens das cavernas, eles começam a realizar tarefas, a produzir ferramentas, a ir atrás de comida, sobreviver, lutar pela sobrevivência. A gente chama esse período de pré-história. Como eu falei aqui, as principais ferramentas utilizadas por esses seres nessa época eram ferramentas de pedra. Também usavam madeira, usavam ossos, usavam pele de animal. Por que eles usavam só isso? Porque era só o que tinha, gente. Eram os materiais que estavam ali disponíveis. Então, esses primeiros seres humanos usavam esses materiais para a sua sobrevivência, né? Esse período da pré-história, ele vai se encerrar, ele vai começar a partir do momento do surgimento dos hominídeos, né, que são os primeiros seres humanos, e ele vai encerrar com o surgimento da escrita. Na época da pré-história, os seres humanos não se comunicavam através da escrita e não realizavam a escrita para registrar as coisas que aconteciam no seu dia a dia e tal. Não existia ainda a escrita. A partir do momento que os seres começam a produzir alguma coisa escrita, deixa de ser pré-história e vai ser história antiga, que é o próximo tema que a gente vai estudar, que aconteceu entre 3.500 a 3.000 anos antes de Cristo. Então faz um bom tempo. Esse período, que a gente conhece como pré-história, ele é basicamente dividido em duas etapas. Essas duas etapas, elas são conhecidas como período paleolítico e período neolítico. Talvez você já tenha ouvido falar a respeito delas. Nos dois períodos, o paleolítico e o neolítico, já existiam seres humanos. A partir do momento que tem pré-história, que é pré-história, existe ser humano, tem a presença do ser humano, né? Os primeiros seres humanos. Esse período é dividido em dois, paleolítico e neolítico, porque ele tem características diferentes. O paleolítico e o neolítico, eles têm características diferentes. A gente vai estudar a respeito dessas características agora. No período paleolítico, que é a primeira fase, a primeira etapa da pré-história, né, que inclusive abrange cerca de 99% do período da pré-história, ou seja, o paleolítico é a maior parte da pré-história. Nessa época,
Existiam já sociedades humanas, e detalhe, quando eu digo sociedades humanas, eu estou falando assim, grupos de seres humanos, né? Não imagine uma sociedade desenvolvida e organizada como a nossa de hoje em dia, mas imagine um grupo de seres humanos que conviviam entre si. Um grupo pequeno, mas já eram seres humanos e já conviviam entre si, então a gente considera uma sociedade. Já existiam. Nesse início, nesse período, que foi o período inicial da convivência humana, né? Esses seres humanos, eles tinham características assim bem específicas, né? Que a gente vai estudar a partir de agora. Esse período ele é popularmente conhecido como Idade da Pedra Lascada. Por que Idade da Pedra Lascada? Primeiro, porque é a Idade da Pedra, né? É quando os seres humanos viviam basicamente, utilizavam ferramentas de pedra, de madeira, de ossos. Então é conhecido como Idade da Pedra. E o Paleolítico é conhecido como Idade da Pedra Lascada, porque eles utilizavam as ferramentas de pedra mais ou menos da forma como se encontrava na natureza. Então não tinha muito, não desenhava muito, não moldava muito não. Do jeito que encontrou ali, deu para usar, eles usavam. Por isso que era chamado de Idade da Pedra Lascada. Vamos ver aqui as principais características dos humanos desse período. Como que os seres humanos viviam no período paleolítico? Primeiro, eles passaram a confeccionar os seus primeiros instrumentos. Quando eu falo primeiros instrumentos, eram ferramentas para caçar, eram uma machadinha de pedra e madeira para poder matar um pequeno animal ou para quebrar sementes. E todas essas ferramentas, esses instrumentos, eles eram feitos utilizando pedra, madeira, ossos, chifres de animais, ou seja, o que encontrassem pela natureza, né? Estava ali, estava disponível na natureza, deu para usar, os seres humanos usavam. Eles se alimentavam de quê nesse período? Como era a alimentação deles? Era basicamente feita através de frutas, sementes e raízes. Mais uma vez, o que era encontrado na natureza. Além disso, animais que eles caçavam, sementes que coletavam, e nesse período eles eram nômades. Acredito eu que vocês já estudaram isso em educação física. O que são grupos nômades? São grupos que não possuem uma residência fixa. Eles não têm um lugar fixo para morar. Eles viviam onde tinha alimento. Acabou o alimento ali naquela região, eles pegam, vão para outra região para procurar alimento em outra região. Isso a gente chama de grupos nômades, que são grupos que não têm um lugar fixo para morar. Eles vão onde a necessidade exige. Por isso que esses seres humanos, eles se abrigavam em cavernas. A gente costuma chamar eles de homens das cavernas porque eles realmente se abrigavam em cavernas. E por que eles se abrigavam em cavernas? Porque, como eram nômades, ou seja, não ficavam muito tempo em um determinado lugar, então essas sociedades não se davam ao trabalho de construir casas. Vamos construir uma casa, já que a gente não vai ficar aqui muito tempo. Então eles usavam as cavernas, eles usavam a própria natureza para se abrigar da chuva, se abrigar do frio, se abrigar de animais, à noite para dormir. Então, por isso que a gente chama de homens das cavernas, porque viviam realmente, se abrigavam em cavernas, mas se abrigavam apenas porque eram nômades. E detalhe, gente, eu digo que eles se abrigavam em cavernas, tá? Não era igual lá nos Flintstones, que eles moram dentro da caverna, mas tem sofá, tem foto na parede, tem televisão. Não, se abrigar, né? Usar a caverna para se proteger da chuva, do frio, de algum animal, dormir à noite, só isso. Era só uma questão mesmo de abrigo. Justamente por isso, por serem nômades, e eles eram nômades porque eles estavam sempre em busca de alimento. O alimento acabou ali naquela região, então parte para a próxima. Foi nesse momento também, do Paleolítico, que os seres humanos adquiriram o controle do fogo. E controlar o fogo, gente, foi ultra, mega, super importante para as sociedades do período paleolítico. Foi uma mega invenção. Foi tipo descobrir a internet hoje em dia. Por quê?
Antes do fogo, eles não caçavam à noite, eles tinham muita dificuldade de se aquecer em períodos de frio. Depois que conseguiram controlar o fogo, eles passaram a ter a possibilidade de caçar à noite, e isso deu mais chances de conseguir alimento, porque eram mais animais disponíveis. O fogo também passou a ser usado como proteção, porque muitos animais se assustavam com o fogo e acabavam não atacando aqueles grupos de seres humanos. E sem contar que eles passaram a se aquecer melhor, né, fazer aquela sua boa e velha fogueirinha. Eles passaram a cozinhar e assar alimentos, deixaram de comer alimentos só crus e passaram a cozinhar os alimentos. Então, adquirir o controle do fogo foi extremamente importante, inclusive porque nem todas as tribos, nem todos os grupos humanos da época tinham o controle do fogo. Então, aquele grupo que conseguia controlar o fogo, conseguia possuir o fogo, esse grupo passou a se destacar mais, passou a conseguir mais coisas do que os que não tinham. Inclusive, o controle do fogo era motivo de brigas entre as tribos daquela época, porque todos queriam, mas nem todos conseguiam. E foi extremamente importante. E reparem que eu digo controlar o fogo, né? Porque o fogo, ele é um elemento da natureza, mas no período paleolítico, num determinado momento do período paleolítico, alguns grupos humanos passaram a controlar, ou seja, caiu um raio numa árvore e a árvore pegava fogo, mas a partir daí eles conseguiam manter aquela chama acesa. Isso foi extremamente importante. Isso foi uma grande tecnologia da época da pré-história, que ajudou os seres humanos a sobreviverem e a continuarem evoluindo. Também foi nessa época, já mais do meio para o final do período paleolítico, que os seres humanos começaram a construir os seus primeiros abrigos. Abrigos, não uma casa grande, moderna como a gente conhece hoje, mas os primeiros abrigos, tipo as barraquinhas para passar um tempo. E esses primeiros abrigos, eles eram feitos principalmente com pele de animais. Os animais eram mortos, a carne era consumida e a pele passou a ser usada ou para fazer roupas ou para produzir esses abrigos, né? Vamos imaginar que seria tipo uma barraquinha para acampar ali por um tempo. Era interessante porque protegia aqueles seres humanos que estavam ali naquela região, mas ao mesmo tempo dava para levar caso eles saíssem para outro lugar. Não exigia tanto material, porque os animais já estavam mortos mesmo para consumo, para alimento. Então foi usar algo que já era útil para eles, que era a questão dos animais, para se proteger, para construir seus abrigos e melhorar suas condições de sobrevivência. Também foi nesse período do Paleolítico que surgiram as primeiras formas de organização social. Quando eu digo organização social, eu estou falando assim, de primeira estrutura social. Imaginem uma tribo de mais ou menos uns 20 seres humanos, homens, mulheres, crianças. Essa tribo, eles começaram a se organizar. Ou seja, tinha os líderes, tinha o pessoal que era responsável pela caça, tinha o pessoal que era responsável pela proteção do grupo. Isso é o que a gente chama de organização social. Eles começam a dividir funções. Essa organização social vai ajudar na sobrevivência, na continuidade da espécie também. É muito importante. No processo, nesse período de evolução, o ser humano vai sair do Paleolítico, que é a idade da pedra lascada, e a partir das evoluções que eles vão conseguindo, ele vai chegar no período Neolítico. É todo um processo de evolução. O período Neolítico é conhecido como Idade da Pedra Polida. Por que ele é conduzido dessa forma? Ou conhecido dessa forma, desculpa. Porque no Neolítico, que é o período mais recente, já com mais inovações, evoluções, o ser humano ele começa a moldar a pedra que ele está usando, ele começa a desenhar melhor as suas ferramentas. Por isso que é conhecido como Idade da Pedra Polida. Quais as principais características dos humanos nesse período? São as seguintes. Primeiro,
característica extremamente importante. Os humanos deixam de ser nômades e passam a ser sedentários. Isso foi muito importante, porque a partir daí é que é possível se construir aldeias, vilas, cidades e tudo mais. Os seres humanos do período paleolítico, que é o período anterior que nós estudamos, eles eram nômades. Então, viviam ali na região que tinha comida, acabou a comida daquela região, partiu para a próxima. Acabou, partiu para a seguinte. Isso permite que eles andem muito, mas ao mesmo tempo o grupo é sempre pequeno, porque não dá para ter muita gente nessa vida de nômade. Eles não têm muita segurança, porque estão sempre chegando num lugar novo, então não conhecem a região, não conhecem as ameaças da região. E também nunca vão ter um lugar fixo, ou seja, nunca vão ter um território. Isso os nômades. Já no momento que o ser humano se torna sedentário, no período neolítico, isso vai permitir várias evoluções. Por exemplo, o surgimento de aldeias com grupos maiores, porque agora tem um lugar fixo, esse grupo vai poder se organizar, vai poder se proteger melhor, se planejar melhor e vai poder crescer. E vão surgir territórios, mas ser sedentário só é possível se tiver alimento, né? Porque se não tiver, a negada vai ter que sair atrás. Então, os seres humanos no período neolítico, eles se tornam sedentários porque eles passam a praticar a agricultura e a pecuária. O que é agricultura e pecuária, gente? Plantar alimentos e criar animais. A partir do momento que os seres humanos desenvolvem a técnica, a habilidade de plantar os alimentos e de criar os seus animais e depois consumi-los, então eles não precisam mais ser nômades e ficar caçando e coletando sementes toda hora. Por isso deixam de ser nômades e passam a ser sedentários. Isso foi uma evolução muito importante para a gente chegar na estrutura social que a gente tem hoje, que é uma estrutura com países, cidades, estados, uma sociedade fixa. Só foi possível a partir do momento que os seres humanos passaram a produzir o seu próprio alimento. E a partir daí eles não precisaram mais sair caçando e coletando em todo lugar. Além dessa mudança de ser nômade para ser sedentário, outra importante transformação do paleolítico para o neolítico foi a utilização de instrumentos de pedra polida, né, ao invés de só pedra lascada, pedra polida, ou seja, uma pedra que era mais moldada, mais bem desenhada, cerâmica, que é popularmente conhecido como barro, né. Eles já tinham o fogo, por exemplo, então passaram a utilizar o barro, produzir cerâmica para fazer panelas, para fazer vasos, para fazer vários tipos de materiais, de objetos que fossem necessários. E também passaram a produzir tecidos. Além das peles de animais, passaram a produzir novos tecidos. Esses tecidos eram usados para fazer roupa, eram usados para ajudar também nas moradias, para melhorar a estrutura das moradias. Tudo isso vai beneficiando os seres humanos, deixando a vida deles assim um pouco mais fácil, um pouco mais parecida com a nossa hoje em dia, né? Nesse período também, que é o neolítico, os seres humanos passam a utilizar a metalurgia. Ou seja, no finalzinho do período neolítico, é descoberta a utilização dos metais. Esses metais, por exemplo, o ferro, a prata, o ouro, o cobre, eles são metais muito importantes porque com a utilização da metalurgia vão ser produzidos objetos como armas, além de objetos para caça, além de objetos para proteção, também vão ser produzidos armas como espadas, lanças, que também podem ser para caça, mas também podem ser para proteção, né?
E isso vai ajudar no desenvolvimento das cidades, das estruturas sociais, desculpa, que depois de um bom tempo se transformarão em cidades. Todo esse processo de evolução acontece no Neolítico. O finalzinho do Neolítico é conhecido como Idade dos Metais, justamente por conta da utilização da metalurgia, né, dos metais para a fabricação de objetos. E aí, logo em seguida, vai vir o período conhecido como História Antiga, que a gente vai estudar nos próximos capítulos. Para encerrar o nosso capítulo aqui sobre os primeiros hominídeos, eu deixo vocês com essas 4 perguntas. Vocês fazem a vocês mesmos e se respondem. E na aula a gente comenta a respeito delas também, para concluir o nosso capítulo sobre os primeiros hominídeos. Por enquanto é isso, eu espero que vocês tenham entendido aí sobre Paleolítico e Neolítico. Até a próxima aula.